Ser campeão invicto abrilhanta ainda mais o título conquistado por uma determinada equipe, e não é todo dia que presenciamos um time ser campeão sem sofrer nenhuma derrota, principalmente se a competição ganha tiver vários jogos ou durar longos meses. Em 2024 tivemos alguns clubes espalhados pelo mundo conquistando o título sem sofrer nenhuma derrota, e nesse vídeo vamos listar quem são esses clubes e quais competições conquistaram. O Al Hilal na temporada 2023-24 investiu pesado na contratação de grandes estrelas do futebol europeu e desembarcaram no clube saudita no decorrer do ano jogadores como Aleksandar Mitrovic, Koulibaly, o goleiro marroquino Bono, Neymar Jr., dentre outros. Comandado por Jorge Jesus, velho conhecido da torcida do Flamengo, o clube fez uma temporada impecável, chegando a quebrar o recorde mundial de vitórias consecutivas. No campeonato saudita, o Al Hilal foi campeão com o pé nas costas, somando 96 pontos em 34 rodadas, numa campanha de 31 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Em dado momento, o clube chegou a vencer 24 jogos seguidos apenas no Campeonato Saudita, recorde absoluto na competição. Além de ganhar o Sauditão invicto, o clube também foi campeão invicto da Copa do Rei em cima do Al Nassr de Cristiano Ronaldo, mas a campanha foi curta, já que disputou apenas 5 jogos, com 4 vitórias e 1 empate. Nas top ligas da Europa na temporada que recém acabou, apenas um clube conquistou o título de maneira invicta. Pela primeira vez na história da Bundesliga, a competição teve um campeão sem sofrer nenhuma derrota, e esse time foi o Bayer Leverkusen do técnico Xabi Alonso. Mas engana-se quem pensa que o clube passou o carro e não correu o risco de perder, já que em algumas ocasiões estava perdendo jogos até os minutos finais e no verdadeiro bombardeio ou conseguiu o empate ou até mesmo a virada em poucos minutos. Nas 34 rodadas do campeonato alemão, o Leverkusen somou 90 pontos, em uma campanha de 28 vitórias, 6 empates e, obviamente, nenhuma derrota. É o primeiro título do alemão que o clube ganha em mais de 100 anos. O clube fez a dobradinha e também venceu a Copa da Alemanha em cima do Kaiserslautern e a campanha foi com 100% de aproveitamento. Em País de Gales, o The New Saints nada de braçadas já há algum tempo, e o clube bem que poderia pedir filiação em uma liga mais forte, porque ao que parece, os times de Gales não são tão desafiadores assim. Tempos atrás, o clube possuía o recorde mundial de vitórias consecutivas, mas esse ano foi superado pelo Al Hilal. Só que também nesse ano, o clube andou perto de superar o seu próprio recorde, pois havia alcançado 26 vitórias seguidas. No campeonato de País de Gales, o The New Saints foi campeão invicto com extrema facilidade, numa campanha de 30 vitórias e 2 empates em 32 rodadas, sendo esse seu 26º título da liga. O Real Madrid já venceu a Liga dos Campeões nada menos que 15 vezes, sendo disparado o time com mais títulos da maior competição de clubes da Europa. Mas uma coisa chama a atenção e deixa o título de 2024 ainda mais especial. Nas outras 14 edições anteriores, o Real Madrid não conseguiu vencer o título de maneira invicta, com isso só acontecendo pela primeira vez nessa temporada que recém acabou. Curioso, hein? Pois é, a trajetória teve início no grupo C, e lá o Real Madrid foi líder com 100% de aproveitamento. Nas oitavas de final, despachou o RB Leipzig da Alemanha com o 2-1 no agregado. Nas quartas, o dificílimo duelo contra o atual campeão Manchester City, e após 2 empates, a vaga na próxima fase foi confirmada após disputa de pênaltis. Nas semis, mais um adversário difícil, sendo ele o Bayern de Munique, e por muito pouco o Real não acabou eliminado, já que até os 42 do segundo tempo estava perdendo, mas com 2 gols de Joselu na reta final, virou para 2-1 e se garantiu na decisão. Pela frente, o franco-atirador Borussia Dortmund, e sem maiores sustos ou dificuldades, o Real Madrid foi campeão europeu pela 15ª vez ao vencer por 2-0. O Athletic Bilbao é o segundo maior vencedor da história da Copa do Rei da Espanha com 24 títulos, e a 24ª conquista foi alcançada na temporada que recém acabou. O clube foi campeão invicto numa campanha de 7 vitórias e 1 empate. A trajetória teve início na primeira fase contra o Unión Esportiva Rubí, e o Bilbao despachou o adversário com uma vitória por 2-1. Na segunda fase foi a vez de eliminar o Clube Desportivo Cayón da 4ª divisão da Espanha, com uma vitória por 3-0. Na terceira fase, o duelo foi contra o Eibar da 2ª divisão, e outra vitória por 3-0 garantiu a classificação. Nas oitavas de final, a classificação veio após derrotar o Alavés por 2-0. Nas quartas, em jogo que se estendeu até a prorrogação, o Bilbao eliminou o Barcelona ao vencer por 4-2. Nas semis, em jogos de ida e volta, a vítima foi o Atlético de Madrid, com placar agregado ficando 4-0. E na decisão, o Real Mallorca, que dificultou a parada e levou a definição para as penalidades, mas deu o Bilbao, que depois de 40 anos voltou a ganhar a Copa do Rei da Espanha de forma emocionante.
A Liga dos Campeões da CONCACAF é dominada por clubes mexicanos e por mais que os clubes dos Estados Unidos tentem bater de frente com altos investimentos, a experiência pesa mais para o lado mexicano. Em 2024, a competição já foi definida, e se não bastasse, novamente o campeão foi um time do México. O Pachuca está na lista dos maiores vencedores da competição com 6 títulos, e o curioso é que em todas as vezes que chegou na final, não foi derrotado, possuindo 100% de aproveitamento em decisões. A trajetória em 2024 teve início já na fase oitavas de final, quando eliminou com facilidade o Philadelphia Union dos Estados Unidos. Nas quartas, o duelo foi contra o Herediano da Costa Rica, quando também avançou com facilidade, ganhando os 2 jogos. Nas semis, o duelo caseiro contra o América, com a vaga na final sendo garantida após o 3-2 no agregado. E na decisão de partida única, o adversário foi o Columbus Crew dos Estados Unidos, e o hexa da Conca Champions foi garantido com a vitória de 3-0. O Raja Casablanca de Marrocos se tornou conhecido no futebol brasileiro depois que eliminou o Atlético Mineiro nas semifinais do Mundial de Clubes da FIFA em 2013. E de lá pra cá, sempre quando o nome do time é lembrado, há essa relação com o Galo. Em 2024, o clube voltou a ser campeão marroquino após 4 anos, e o título foi em grande estilo, já que não sofreu nenhuma derrota. Em 30 rodadas, o Raja obteve 21 vitórias e 9 empates, mas a briga pelo título foi intensa, já que o FAR Rabat foi líder durante boa parte da competição, somando inclusive mais vitórias que o Raja. E vencendo nas 9 rodadas finais, o Raja assumiu a liderança na penúltima rodada e confirmou a taça na última. O Limen Futebol Clube é um clube jovem, já que seu ano de fundação foi 2017 e sediado em Hong Kong, foi campeão da Liga Nacional em 2024 de maneira invicta. 11 clubes disputam a primeira divisão de Hong Kong e jogado em turno e retorno, cada clube disputa 20 rodadas. E a campanha do Limen foi de 17 vitórias e 3 empates, com 63 gols marcados e 16 sofridos. Como em todo lugar do mundo existe jogador brasileiro, há 2 no elenco do clube, e ambos são atacantes. Gil, que no Brasil defendeu clubes como São Bernardo, Ceará e Vila Nova, e Paulinho Simeonato, que rodou por vários clubes do interior gaúcho. E aqui no futebol brasileiro também tivemos clubes sendo campeões invictos, e claro, os títulos foram em competições estaduais. O Flamengo, após 2 anos, voltou a ser campeão carioca, e numa campanha impecável, chegando a ficar vários jogos seguidos sem levar gol, superou na final do estadual a surpresa Nova Iguaçu, e no geral o Flamengo entrou em campo 15 vezes e somou 11 vitórias e 4 empates. Foi o 38º título do Campeonato Carioca ganho pelo clube. O campeonato cearense é um dos mais enxutos do nosso futebol. Isso porque, para um clube ser campeão, ele precisa disputar apenas 9 jogos, diferente de outros estaduais, onde até 15 jogos é preciso disputar. O campeão cearense de 2024 foi o Ceará, que voltou a vencer a competição após 6 anos. Na decisão, o duelo foi contra o maior rival, Fortaleza, e com os 2 jogos terminando empatados, o Ceará conquistou o título nas penalidades. A campanha em 9 jogos foi de 4 vitórias e 5 empates. O campeão paraense de 2024 foi o Paysandu, e com essa conquista o clube alcançou o 50º título estadual de sua história, entrando para um grupo pequeno e restrito de clubes que possuem 50 ou mais títulos de um mesmo campeonato. Campeão invicto, o Papão disputou 14 jogos na campanha, sendo 8 pela fase de grupos e 6 pela fase mata-mata, e na decisão o adversário superado foi o maior rival, Clube do Remo. No Campeonato Potiguar, o América de Natal pelo 2º ano consecutivo conquistou o título, e nada melhor do que ter sido campeão invicto. Entre a primeira e a segunda fase, além do mata-mata, o clube entrou em campo 14 vezes, e a campanha geral foi de 8 vitórias e 6 empates. Na decisão de jogo único, o América conquistou o título sobre o Santa Cruz de Natal após vencer por 1-0. No Campeonato Mato-Grossense, pelo 4º ano seguido, o Cuiabá foi campeão. E detalhe que nos últimos 2 campeonatos o clube foi campeão sem sofrer nenhuma derrota, demonstrando tamanha soberania a nível estadual. Em 13 jogos disputados em 2024, o Dourado somou 9 vitórias e 4 empates. E na final, o adversário superado foi o União Rondonópolis, com o Cuiabá vencendo os 2 jogos. Galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Gostou? Então não esquece também de deixar o seu comentário.